A linhagem oculta, o DNA não humano na realeza moderna. Você já sentiu no fundo da sua alma que a história que nos ensinam nas escolas é apenas uma fachada? Que existe uma engrenagem oculta movendo o mundo, um segredo tão bem guardado que aqueles que o controlam preferem nos manter distraídos com o caos do dia a dia? O DNA, nos livros de história, conta uma narrativa reconfortante sobre a evolução humana. Mas os nucleotídeos encontrados nos restos mortais da elite antiga contam uma história completamente diferente. Nós decodificamos assinaturas genéticas anômalas, vindas diretamente de tumbas neolíticas, analisadas recentemente, neste ano de 2026. Marcadores polimórficos que, de acordo com a ciência convencional, simplesmente não deveriam existir no genoma humano. E se o chamado direito divino dos reis não fosse apenas uma metáfora política criada para dominar as massas? E se a realeza e as dinastias mais poderosas que governam o planeta hoje carregassem literalmente uma divergência biológica não humana em seu sangue? Por séculos, as famílias de elite guardaram suas linhagens com uma obsessão quase doentia, casando-se apenas entre si. Durante séculos, protegeram seus casamentos, seus sobrenomes, seus símbolos e seus segredos com uma obsessão quase sagrada. Agora, a genética moderna finalmente revelou o porquê. Estamos falando de provas físicas, impressas nas células, de uma herança oculta que permaneceu separada do restante da humanidade. Eles não se misturavam livremente. Não escolhiam seus herdeiros por amor. Casavam entre famílias específicas. Preservavam brasões, genealogias, rituais funerários e narrativas de origem celestial. A pergunta é, por quê? Seria apenas poder político? Ou havia algo nessas linhagens que precisava ser mantido separado do restante da humanidade? Se você é daqueles que não se contentam com as respostas superficiais do sistema, se você sempre sentiu que não se encaixa completamente nessa narrativa oficial, prepare-se. O que vamos revelar hoje vai mudar para sempre a forma como você enxerga o poder, a espiritualidade e o próprio destino da nossa espécie. Hoje vamos entrar em uma das hipóteses mais perturbadoras da história oculta. A possibilidade de que certas elites antigas tenham preservado uma memória biológica de origem não comum. Não como afirmação científica definitiva, mas como uma investigação simbólica, histórica e espiritual. Para entender o presente, precisamos escavar o passado mais profundo. Nossa jornada começa com uma descoberta arqueológica que abalou os bastidores da comunidade científica. Análises genômicas avançadas realizadas em restos mortais da elite, encontrados nos túmulos neolíticos de Skara Brae, trouxeram à tona dados perturbadores. Os cientistas que analisaram o material isolaram uma sequência específica que foi batizada nos laboratórios subterrâneos de marcador polimórfico delta 9, desde o Egito Antigo até a Mesopotâmia, da Europa medieval até os impérios asiáticos. Existe uma ideia que aparece de forma repetida. Os reis não eram como os outros homens. Eles eram chamados de filhos dos deuses, descendentes do céu, representantes de divindades na terra. No Egito, o faraó não era apenas um governante. Ele era visto como uma manifestação viva do divino na Mesopotâmia. Os reis eram associados aos deuses Anunnaki, às estrelas, ao céu e às forças primordiais da criação na Europa por séculos. A monarquia defendeu o conceito do direito divino dos reis. Ou seja, o rei governava porque Deus havia escolhido sua linhagem. Mas aqui nasce a pergunta perigosa. E se essa ideia não começou como metáfora religiosa? E se, em algum momento remoto, certas linhagens realmente foram vistas como biologicamente diferentes? Mais inteligentes, mais longevas, mais fortes, mais próximas dos deuses. O que torna o Delta 9 tão aterrorizante para a narrativa oficial? É simples. Ele carece de um precursor evolutivo terrestre. Em termos claros, ele não possui nenhuma conexão com o homem de Neandertal, com o homem de Denisova ou com o próprio Homo sapiens primitivo. É como se essa assinatura genética tivesse sido inserida, pronta e perfeita, diretamente no topo da pirâmide social daquela época.
Mas as anomalias não param na química do sangue. Os esqueletos pertencentes a essa elite de Scarabrai exibem densidades ósseas e capacidades cranianas que desafiam completamente a morfologia padrão da nossa espécie. Os relatórios indicam que esses indivíduos possuíam uma densidade celular óssea até 30% maior que a média humana, além de um volume craniano que sugere um córtex cerebral altamente expandido. Para quem estuda os textos antigos, isso não é uma surpresa. O livro de Enoque e os relatos sumérios já falavam de uma época em que seres caídos, ou vigilantes, desceram e misturaram sua essência com as filhas dos homens. O que a ciência moderna está chamando de marcador delta 9, os antigos chamavam de o sangue dos deuses. Aqueles que possuíam essa assinatura eram vistos como intermediários naturais entre o céu e a terra. Eles eram os primeiros reis. Os antigos não viam a morte como o fim. Eles viam a morte como passagem. Por isso, os túmulos de reis, sacerdotes e elites não eram simples sepulturas. Eram arquivos. Arquivos de poder, arquivos de identidade, arquivos de sangue. Dentro desses túmulos, encontramos coroas, joias, armas, inscrições, ossos, crânios, objetos ritualísticos e símbolos celestiais. Mas o elemento mais importante talvez não seja o ouro, nem as inscrições, nem os templos. O elemento mais importante pode ser o corpo, porque o corpo carrega aquilo que nenhum império consegue falsificar completamente: a herança genética. Como essa anomalia biológica chegou aos tronos contemporâneos? A resposta está nas rotas de migração do poder. Mapeando o movimento dessas sequências específicas de nucleotídeos através dos séculos, geneticistas independentes descobriram que o marcador delta 9 não se dispersou na população geral. Ele migrou de forma cirúrgica. Ele viajou das primeiras cidades-estado da Mesopotâmia diretamente para as estruturas de poder mais herméticas do Mediterrâneo. Ele estava presente nas dinastias dos faraós do Egito, cujos crânios alongados e linhagens puras sempre intrigaram a humanidade. E mais tarde, infiltrou-se nas famílias patrícias de Roma e nas dinastias reais da Europa. Pense bem, por que as famílias reais sempre foram tão obsessivas com a pureza do sangue? Historicamente, nos disseram que era para manter as riquezas e as terras dentro da mesma família. Mas a riqueza é um conceito abstrato. O sangue é real. Eles praticavam padrões rígidos de casamento endogâmico, casamentos entre primos de primeiro grau, tios e sobrinhas, para preservar a concentração de alelos não humanos. Eles sabiam que, se misturassem excessivamente com a população comum, aquela assinatura genética única, aquela centelha biológica superior, seria diluída e eventualmente perdida. Até mesmo os ritos funerários da realeza refletem essa separação. Por que os reis não eram enterrados como os plebeus? Por que suas tumbas eram projetadas com orientações astronômicas precisas, apontando para Órion, para as Pleiades ou para o norte celestial? Porque os seus rituais enfatizavam uma conexão biológica com origens celestes ou com os chamados ancestrais anciãos. Eles não estavam voltando para a terra da qual o homem comum foi feito. Eles estavam tentando retornar à sua origem estelar. No livro de Gênesis, encontramos uma das passagens mais enigmáticas da Bíblia. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. Dessa união, nasceram os gigantes, os poderosos da antiguidade, homens de renome. Essa passagem é curta, mas suas implicações são imensas. O livro de Enoque, texto apócrifo importante para muitas tradições de estudo, expande essa narrativa. Ele fala dos vigilantes, seres celestiais que desceram à terra, ensinaram conhecimentos proibidos, misturaram-se com a humanidade e geraram uma descendência híbrida. Agora pense, se uma antiga tradição afirma que seres celestiais se misturaram biologicamente com humanos e se dessa união nasceram linhagens poderosas, então a ideia de sangue especial não seria apenas uma invenção medieval. Ela seria uma memória muito mais antiga, uma memória traumática, uma memória perigosa, uma memória que atravessou culturas. Na Suméria temos relatos de seres vindos do céu. No Egito, reis associados às estrelas. Na Grécia, semideuses nascidos da união entre deuses e humanos. Na Bíblia, gigantes e homens de renome. Na Índia antiga, linhagens ligadas aos deuses e aos céus.
O padrão se repete. Seres superiores descem, interagem com humanos, geram linhagens especiais. Essas linhagens governam, ensinam, guerreiam ou corrompem. A pergunta é: isso é apenas mitologia? Ou estamos diante de um eco simbólico de eventos muito antigos que a humanidade reinterpretou como religião? Você pode estar se perguntando, mas isso ficou no passado, não é? Errado. É aqui que a história se torna pessoal e incrivelmente atual. Utilizando ferramentas de diagnóstico da era CRISPR, a tecnologia mais avançada de edição e análise genética que temos hoje, pesquisadores conseguiram identificar a persistência exata dessas assinaturas anômalas em membros vivos de dinastias contemporâneas. Aqueles que ocupam tronos, lideram fundações globais e detêm o verdadeiro poder econômico por trás das cortinas do mundo moderno. E o que essa genética oculta faz de tão especial? Os dados revelaram algo impressionante: a presença de uma dobra de proteína única no sangue dessas linhagens. Essa conformação de proteína otimizada atua diretamente no sistema nervoso central. Ela aumenta drasticamente o processamento cognitivo, a resistência ao estresse biológico e confere uma longevidade extraordinária e uma clareza mental que se mantém intacta, mesmo em idades avançadas. Eles não operam na mesma frequência biológica que o restante da humanidade. Estatisticamente falando, a probabilidade de essas características genéticas permanecerem perfeitamente estáveis ao longo de mais de 5 milênios, sem sofrerem mutações degenerativas ou diluição, é zero, a menos que tenha havido uma preservação intencional, científica e ritualística. Eles sabem quem são. Eles sabem o que carregam nas veias. Enquanto nós somos ensinados a nos ver como poeira da terra evolucionária, eles se veem como uma espécie à parte, destinada a governar. Hoje, quando alguém fala em DNA, muitos pensam apenas em ciência. Mas dentro de uma narrativa espiritual, o DNA pode ser visto como memória. Memória biológica, memória ancestral, memória de pactos, traumas, adaptações e heranças. É claro que a ciência convencional não reconhece uma linhagem não humana em casas reais modernas. E é importante dizer isso com responsabilidade. Mas o ponto deste documentário não é afirmar uma prova fechada. O ponto é investigar por que tantas culturas antigas trataram certas linhagens como se elas carregassem algo diferente, algo herdado, algo sagrado, algo perigoso. Quando os antigos falavam de sangue dos deuses, talvez estivessem falando em linguagem mítica sobre uma diferença de origem. Quando falavam de sementes corrompidas, talvez estivessem tentando explicar uma mistura proibida. Quando falavam de reis vindos das estrelas, talvez estivessem preservando uma memória que não cabia no vocabulário científico da época. E agora, na era da genética, uma questão volta com força. E se os antigos estavam tentando dizer algo real, mas nós aprendemos a chamar tudo de mito para não encarar a possibilidade? A ciência moderna decodifica o corpo, a teologia decodifica o sentido, a história decodifica os impérios. Mas talvez seja na interseção entre essas três áreas que esteja o verdadeiro mistério. Naturalmente, o consenso científico de 2025 e os pronunciamentos oficiais deste ano tentam a todo custo abafar esses dados. O sistema cria um verdadeiro fosso biológico para nos separar deles. Quando laboratórios comerciais de sequenciamento genético encontram esses marcadores polimórficos específicos no sangue de alguma pessoa comum, sim, porque às vezes, por saltos genéticos ou linhagens perdidas, esses marcadores aparecem em cidadãos comuns. Os bancos de dados genômicos contemporâneos são programados para sinalizar essas sequências como erros de leitura ou simplesmente como DNA lixo, junk DNA. Pense nisso por um segundo. A ciência oficial nos diz que mais de 90% do nosso DNA é lixo, que não serve para nada. Você realmente acredita que a natureza, ou o Criador primordial, colocaria instruções inúteis no código da vida? Ou é muito mais provável que esse chamado DNA lixo seja, na verdade, um código criptografado? Uma parte do nosso mapa genético que está adormecida, ou pior, que foi deliberadamente bloqueada para que nunca descubramos o nosso verdadeiro potencial? Os dados de divergência biológica provam que a humanidade não está em um caminho evolucionário único e linear. Nós fomos divididos,
Existe uma trilha para as massas, projetada para a obediência e para a dependência biológica, e uma trilha para os governantes, mantida pura através dos tempos. E agora chegamos ao nosso tempo, a era da engenharia genética, da inteligência artificial, do transhumanismo, da tentativa de vencer a morte, da promessa de aumentar a inteligência, prolongar a vida e redesenhar o corpo humano. O que antes era mito, agora virou laboratório. O que antes era chamado de magia, agora é chamado de tecnologia. O que antes era feito em templos secretos, agora é discutido em congressos científicos e empresas bilionárias. Mas a pergunta espiritual permanece: quem deve ter o direito de alterar a criação? Quem decide o futuro da espécie humana? E se a antiga obsessão das elites pelo sangue agora estiver se transformando em uma nova obsessão pelo código genético? Antes, preservavam a linhagem. Agora, podem tentar editar a linhagem. Antes, falavam em direito divino. Agora, falam em aprimoramento humano. Antes, os reis diziam descender dos deuses. Agora, alguns homens querem se tornar deuses. E talvez essa seja a conexão mais profunda entre passado e futuro. A mesma tentação antiga: subir ao céu sem Deus, modificar a criação sem reverência, buscar imortalidade sem arrependimento, poder sem sabedoria, conhecimento sem santidade. Agora nós nos encontramos na encruzilhada final da história humana. Estamos entrando a passos largos na era do transhumanismo, da edição genética em massa e da fusão entre biologia e tecnologia sintética. E é aqui que o plano secular dessas dinastias se fecha. Se eles possuem uma assinatura genética que já lhes confere vantagens cognitivas e de longevidade, o que acontecerá quando a engenharia genética avançada for integrada a esse sistema? As profecias antigas sobre o fim dos tempos e o surgimento de uma elite de governantes imortais e semideuses deixam de ser alegorias espirituais e passam a ser uma realidade científica iminente. Previsões indicam que as próximas mudanças ambientais, magnéticas e tecnológicas que o nosso planeta enfrentará nos próximos anos vão funcionar como um gatilho de ativação para essas instruções genéticas que até agora permaneciam dormentes. Eles estão se preparando para o despertar completo de sua herança não humana. No final das contas, a pergunta que nos resta não é se a classe dominante é uma construção social. A ciência e a história oculta nos mostram que eles são uma realidade biológica distinta. Mas se você assistiu a este vídeo até aqui, se o seu coração acelerou e se essas verdades ecoaram no mais profundo do seu ser, saiba que você não está sozinho. Talvez a centelha do verdadeiro despertar não pertença àqueles que herdaram tronos de ouro, mas sim àqueles que, mesmo caminhando no silêncio e na busca, trazem em sua alma a conexão com o verdadeiro divino. Aquele que nenhuma ciência humana ou linhagem dinástica poderá jamais aprisionar. Mantenha seus olhos abertos. A verdade está vindo à tona, e o despertar é inevitável. Foi sempre uma guerra pela identidade humana, pela origem, pelo destino e pela pergunta mais proibida de todas: quem realmente somos? E quem tentou nos reescrever? Se esse conteúdo fez sentido para você, escreva nos comentários. O sangue também guarda memórias. Compartilhe com alguém que estuda Bíblia, história antiga e os mistérios da origem humana. Aqui, nós não buscamos sensacionalismo, buscamos discernimento, porque talvez a maior revelação não esteja escondida nas estrelas, mas dentro da própria humanidade.